Eu tô fugindo do meu próprio potencial e perceber isso é no mínimo assustador. Oi, esse é o podcast Qual a Função? Eu sou a Isadora, uma psicóloga pensando em voz alta. Aqui eu compartilho reflexões sobre autocuidado, vida adulta e saúde mental, sempre ancorados na psicologia e em práticas baseadas em evidência. Mas agora, bora entender qual a função? A maioria das pessoas, na verdade, teme mais a própria grandeza do que a própria pequenez. Essa é uma frase do psicólogo Maslow, aquele mesmo famosão da pirâmide de Maslow, que falava sobre uma hierarquia de necessidades para autorrealização. E ele, enquanto um psicólogo humanista, olhou muito, se debruçou muito para o estudo sobre algo que ele entendeu, que ele reconheceu como a resistência dos seres humanos diante do próprio crescimento. Ele de alguma forma identificou um padrão, um jeito das pessoas lidarem com algumas coisas, o jeito das pessoas criarem essa resistência, essa atração para se afastar desse crescimento. Ele chegou a nomear esse movimento como o Complexo de Jonas, fazendo uma referência ao profeta que tentou fugir do próprio destino. O Maslow, durante suas aulas, fazia duas perguntas provocativas para os alunos. Como uma forma de medir, de olhar, como que eles vão responder? Quando eu coloco eles de frente para isso, para essa questão, como que eles agem ou não agem? A primeira pergunta era: quem aqui vai ser muito grande? Agora imagina a cena dessa pergunta ecoando numa sala cheia de alunos já adultos. Imagina o estranhamento de não conseguir responder. Porque responder eu vou ser muito grande, na frente de todo mundo, poderia parecer uma arrogância. Mas ao mesmo tempo responder eu não vou ser, ou eu vou ser pequeno, no mínimo seria estranho também. Veja, diante da pergunta quem vai ser muito grande, eu não respondo nem que eu vou ser grande para não ser arrogante, nem que eu vou ser pequeno porque parece uma estupidez. A segunda pergunta que ele fazia logo na sequência era: se não for você, então quem vai ser? E essa segunda pergunta me atravessou numa parte que eu queria muito conversar com vocês. Vou repetir a pergunta sobre ser muito grande. Se não for você, então quem vai ser? A gente está acostumado com o fracasso de tentar e falhar, de tentar e não conseguir. Esse fracasso de tão familiar acaba sendo mais aceito. Mas e o fracasso de não tentar por medo? Mas não por medo de falhar, mas por medo de conseguir. Eu quero olhar com vocês para esse tipo de medo. O medo de se tornar aquilo que é capaz de ser. Olha a diferença sutil, mas gigantesca. A gente não está olhando para o medo do erro, de tentar e não conseguir. A gente está olhando para o medo daquela quase certeza interna de que se tentar vai conseguir. Temer o sucesso, temer o potencial realizado, o que vem depois do deu certo. Se a gente for olhar, enquanto você é só uma promessa para você mesmo ou para os outros, você é algo em aberto. Ninguém pode te medir, nem você nem os outros. Ninguém pode te avaliar o que de fato você fez. Ninguém pode dizer, olha, tem esse tamanho aqui, tá bom, não tá? Porque se você não fez nada, não tem o que ser avaliado. Se não aconteceu o deu certo, não tem o que ser avaliado. Fica ali uma coisa no campo do eu poderia, eu conseguiria. E isso de alguma forma, de algum jeito,
cria uma camada de proteção, mas eu diria que é uma proteção que na verdade é como um gesso que paralisa, enrijece. Existe uma vantagem bem silenciosa em não acreditar no próprio potencial, de não colocar em jogo o próprio potencial. Talvez em alguma parte entender a dimensão desse potencial e ter medo, não mostrar. Isso te poupa de tentar, de se expor, de abrir a porta para possibilidades reais. Vira de certa forma uma desculpa confortável que você senta em cima e fica esperando. Como se esse potencial ficasse guardado dentro de um grande baú que quisesse ficar saindo o tempo inteiro e a tampa do baú vai batendo. Você senta em cima desse baú para abafar. Você senta em cima desse baú e fala, não, eu tô tentando. Mas o potencial não tá do lado de fora. Às vezes, a gente se diz prudente. A gente fala, ai, tô sendo cuidadoso com isso daqui. Mas será que a gente não tá, na verdade, fugindo? Sabe aquele projeto seu que nunca para de ser lapidado? Que sempre pode ficar melhor? Que sempre tem uma aresta para arrumar? Que sempre tá protegido sem ninguém ver? Que sempre tá enfiado dentro desse baú com você sentado em cima? Nesses casos, nesses projetos, nessas ideias, a gente está buscando uma excelência ou a gente está se escondendo atrás de uma justificativa de perfeição? O perfeccionismo muitas vezes funciona como uma armadura para a autossabotagem. Fica uma armadura bonita, lustrosa, que enche os olhos dos outros. Porque olha que demais, é muito validado socialmente. Talvez te digam, olha como você é caprichoso, como você é cuidadoso. Em alguns cenários pode até ser que você se demore mais em algumas coisas para produzir. Mas a gente sabe quando a gente está escondendo alguma coisa, né? Quando o processo não está visível. Quando a gente está só aprimorando escondido, longe da luz. Quando é só uma tentativa de proteção. Se a gente olhar bem, se a gente for honesto, a gente sabe. Junto disso, a gente pode falar da autossabotagem também como uma grande parceira de um imerecimento. Como uma grande parceira da sensação de que você tem, de que você não pode ser tão grande assim. Da culpa que você pode sentir por talvez ter oportunidades que outras pessoas não tiveram. Do seu medo de ser uma farsa. Do seu medo de não sustentar o seu próprio tamanho. A Natália, do Para Dar Nome às Coisas, que é um podcast que eu amo, tem um livro que fala sobre isso, O Medo de Dar Certo. E tem uma frase que ela diz que eu peço para que vocês prestem atenção agora. O medo de dar certo é cruel, porque ele esconde a sensação de que não merecemos os resultados bons que almejamos. Conseguiram pegar a dimensão disso? É cruel demais esse medo. E esse medo pode estar junto com essa sensação de que a gente não merece. A gente não merece esse retorno que a gente quer. Dar errado, por mais doloroso que seja, é o que eu falei agora há pouco. É familiar. Gera, de certa forma, até comoção. Nesse sentido, podem te falar, poxa, você tentou, né? E tem algo perigoso, mas tem algo quase nobre nisso. De ser visto como uma pessoa humilde. Isso pode te colocar numa posição diferente. Talvez isso te coloque numa posição segura. Dar errado, talvez seja mais familiar. Talvez a história que está sendo contada até agora seja sobre dar errado. É assim mesmo. Com todo mundo foi assim. Com minha família inteira foi assim. Falando agora do dar certo,
Dar certo às vezes te leva para um lugar onde você talvez ainda não tenha repertório para lidar. Dar certo possivelmente te coloca num contexto, num cenário que você nunca esteve, que não tem precedentes, que você não tem contato, que não tem pessoas próximas de você que deram certo, que passaram por essa fase, para você falar, e aí, como é que é isso? Esse dar certo é o lugar onde não dá mais para esconder o seu tamanho atrás da tentativa. Pensa comigo. E se tudo der certo? E se o plano funcionar? É quase aquele meme, sabe? De nossa, eu nunca tinha chegado nessa parte. Talvez seja isso mesmo. Talvez esse seja um ponto importante de dor para olhar. Você nunca chegou nessa parte, mas não quer dizer que você não pode chegar agora. A gente aprende a prever erro, mapear risco, dimensionar o que vai acontecer, antecipar, tentar sempre um passo à frente, sempre um passo à frente da vida, sempre um passo à frente do que pode dar errado, tentando se proteger, tentando não se machucar. Mas ninguém ensina a gente a lidar com o depois do acerto, né, cara? Como se não pudesse ter, como se não coubesse paz, orgulho, alegria nisso. Mesmo quando tem algum acerto, talvez no seu histórico tenha também aquela sensação de aperto no peito, com você pensando, eu não posso ficar feliz demais, depois vai dar errado. O quão cruel é fazer isso consigo mesmo. O quão cruel é tornar esse dar certo um inimigo. Uma coisa que a gente vai ir pro lado oposto. O quanto a gente vai continuar escondendo o potencial que a gente tem dentro de um baú. Quando a gente cresce, a gente precisa ocupar mais espaço. A gente precisa, na verdade, ocupar o espaço que é nosso. A gente precisa quase como dar um F5, dar uma atualizada na própria cabeça, na própria percepção de corpo, na própria percepção de presença. A gente precisa se encaixar, na verdade, transbordar o nosso próprio espaço e tamanho. A gente precisa se posicionar de verdade. Sair da defensiva, sair de um modo sobrevivência, que apesar de duro, é conhecido, tem uma função, mas talvez você não precise mais ficar nisso. Eu sei que tudo isso que eu tô falando pode assustar demais. Porque quando a gente fala de dar a devida proporção às nossas habilidades, às nossas potencialidades, talvez isso venha junto com deixar para trás uma versão nossa que todo mundo conhece. E principalmente que você conhece. Que você tomou como sua verdade absoluta. Tipo, tô ouvindo há anos que eu sou assim. Eu sou assim. Você bate o pé. Não, eu sou assim. Tô ouvindo há anos que eu tô tentando. Mas você não tá ouvindo há anos que você tá conseguindo. Que tá dando certo. Essa parte assusta porque é como se você fosse se perder tentando ser alguma coisa diferente. É como se você corresse um risco se tentasse mudar. Como se você fosse perder sua identidade. Mas a sua identidade não precisa ser uma coisa cristalizada. E principalmente não precisa ser uma coisa pequena. Se é a pessoa que está sempre tentando, a batalhadora, a que merece a chance, mas que não está entregando verdadeiramente o ouro, não está tirando o potencial do baú, pode ser um terreno que te deixa salvo, que você está pisando, que está seguro, tem estabilidade. Mas pensa comigo, e se de repente você não precisa mais de chance, de tentativa, porque você já chegou lá? Quem é você nesse cenário? Existe um medo de aparecer demais. Não sei o quanto vocês já pararam para pensar nisso. Mas tem associações muito negativas com pessoas que se destacam,
Acho que até por conta de um estereótipo do que é uma pessoa que se destaca. Aqui, os homens que, não me desculpem, vou falar mesmo, mas tem uma associação disso, né? Do cara que tá lá, que aparece, que fala alto, que não sei o quê. Isso pode ter nuances diferentes para todo mundo, mas na nossa história, a gente vai sendo muito convencido de que aparecer é ruim. Ou aparecer não é pra gente, aparecer é só pra algum grupo muito específico de pessoas. Aparecer demais pode, dentro da nossa história de vida, significar criar uma distância entre a nossa galera, criar uma distância com a nossa base. Aquele medo da rejeição, do julgamento, de ser diferente demais daquele grupo, de se destacar daquele grupo até não ser mais parte daquele grupo. Mas aí eu fico me perguntando se o medo mais profundo nesse pedaço não seja o medo de existir. E olha só que grande ironia ou não da etimologia da palavra, né? De onde vem a palavra existir. A palavra existir, conectada ao latim, significa sair de si, se destacar, aparecer. Então, por si só, existir é aparecer demais. Por si só, existir é se destacar. É se expandir até ficar do seu próprio tamanho. Tem uns autores da psicologia que estudam comportamento humano e tudo mais, que falam sobre, de certa forma, uma busca por insignificância. Como se fosse uma tendência de se diminuir, de adotar uma hipótese não heróica de si mesmo, como se você ser pequeno fosse realmente mais seguro. E de fato, para muitos contextos, acaba sendo seguro para manter aquele grupo, manter aquelas conexões. Mas mais uma vez, existir por si só significa aparecer. Tem uma coisa chamada esquiva experiencial, que é uma tentativa de fugir de algumas sensações, de algumas emoções que podem vir dependendo do que está acontecendo. E aí nesse recorte, essa esquiva experiencial pode acontecer em não querer entrar em contato com o que o outro vai pensar sobre mim. Pode ter a ver com... é mais fácil sustentar uma versão minha que é menor, que não ocupa espaço, que traz esse acalanto muito perverso. Porque eu fico pensando, então, para existir nesse grupo, você precisa renunciar o seu tamanho? Para seguir com segurança, você precisa se apagar? Quero te fazer uma pergunta importante. Sua potencialidade, essa que você está sentada em cima, que está dentro desse baú, ela te dá entusiasmo ou te dá medo? Pode ser sincera. Você já sabotou alguma coisa que você queria muito? Não por achar que daria errado, mas pelo medo de saber que daria certo, que aconteceria, que ia se realizar? Parece muito contraditório, eu sei, mas faz muito sentido. Porque o sucesso também é uma coisa desconhecida. E de uma forma torta, às vezes a gente tende a permanecer no que é familiar, mesmo que isso não caiba mais, mesmo que outras possibilidades estejam diante da gente. O familiar não necessariamente é algo bom. O familiar só é uma coisa que você teve mais contato. O familiar não é uma coisa legalzona, pode ser, mas não necessariamente. Assim como a zona de conforto nem sempre é confortável, só é algo mais conhecido. Pensa na quantidade de coisas que são muito familiares para você, que são muito conhecidas, que você sabe de cor e que não são boas para você. Talvez esse dar certo te obrigue a se tornar alguém que você ainda não conhece. E isso implica perder versões antigas de você. O que você acha que você perderia se você ganhasse? Quem você perderia se você ganhasse? Quais são as conexões que iriam se romper? Será que você está se segurando nisso? E pergunto mais.
Existe só uma biografia possível para sua história? Como eu falei, às vezes esse medo de crescer se disfarça de humildade, de ai, não quero mais que os outros. Ai, esse sonho aqui, ai, não é nada demais. Ai, o lance mesmo é tentar, tentar, e aí nem sempre a gente consegue, né? Mas será que isso não é só uma forma de sufocar nossa própria luz? Porque eu fui confabulando enquanto eu tava pensando sobre isso, sobre o que a gente faz quando dá certo, né? Eu fui pensando se humildade de verdade talvez não seja justamente o contrário. Talvez a humildade de verdade seja brilhar naquilo que você tem potência. E entender que crescer não necessariamente vai afastar as outras pessoas. Depende muito do que você vai fazer com isso. Você pode escolher. Você pode puxar quem está do seu lado. Ou não. Pode ser também. Você precisa, em algum momento, desconhecer uma versão sua para dar espaço para outra. Talvez você precise ser muito incoerente com a história que te contaram sobre você e que você vem repetindo, quase como uma oração. Eu sou a pessoa que tenta e não consegue. Eu sou assim, eu sou assado, eu faço desse jeito. Mas e se você pudesse ser a pessoa que também consegue? Errar o suficiente para melhorar. Que tenta, mesmo com o medo de que vai dar certo, mas que talvez consiga se alegrar com isso. Principalmente pensando nessa parte, sustentar a parte que dá certo. Teve um episódio que eu falei sobre sonhar e tudo mais, e a gente conversou sobre o quanto às vezes a gente não é incentivado a sonhar, a nutrir esses sonhos, a pensar em horizontes. Aqui a conversa é outra. Pode se complementar com um sonho. Mas aqui é quando a pessoa sabe que se ela aceitar aquela proposta, vai dar certo. Ela é boa, ela consegue. Mas ela se sabota, ela cria empecilhos, ela coloca o perfeccionismo. Ela assume essa posição de a que tenta, mas que não consegue. Se você tá na dúvida se isso está acontecendo com você, tenta se colocar num cenário. Você acha que você sustentaria uma situação profundamente feliz, sem se sentir culpada, sem pensar que, pô, você tá feliz, mas tem uma pessoa muito próxima da sua família que não tá, porque tá passando um perrengue? Eu acho que há a possibilidade da gente fazer uma diferenciação entre ser empático com o outro, ser empático com pessoas que vivem realidades diferentes e se impedir de viver coisas que estão disponíveis para você por conta de outras vidas que não vai fazer diferença nenhuma na forma mais prática, digamos assim, você viver o seu tamanho. Porque tem coisas que estão disponíveis para você e talvez não para o outro. Eu sei, isso dói. Mas estão disponíveis para você. Mais uma vez, você acha que você ia sustentar essa situação profundamente feliz sem sentir o peso das outras pessoas, do que as outras pessoas poderiam falar, da forma que as outras pessoas lidariam com a situação? Você está se sentindo desconfortável porque o outro está desconfortável com o seu tamanho? Como que é para você pensar em agarrar com força o seu sucesso, a sua grandeza? Com orgulho, sabe? Com orgulho mesmo. De, olha, eu sou grandona deste tamanho. E aqui, gente, talvez não tenha ficado explícito, então vou deixar. Eu não tô falando só de sucesso financeiro, não necessariamente sucesso financeiro. Eu tô falando do sucesso, da sua métrica de sucesso. Sucesso nas suas relações, sucesso em você fazer o que você deseja, sucesso em conhecer os lugares que você quer, sucesso em construir a vida do jeito que você quer, sucesso na sua relação com você mesma, sucesso em ter paz, sucesso em ter relações saudáveis, sucesso em prosperar
em ser saudável, em sonhar, sucesso nesse outro lugar. Tem uma metáfora que é simples, mas ela, de certa forma, ajuda a gente ir fechando toda essa construção de raciocínio que a gente fez até aqui. Não adianta você oferecer um prato de comida que você ama, aquela sua comida favorita, aquela mais gostosa. Não adianta você oferecer esse prato de comida para alguém comer e esperar que você vá sentir o gosto. Você precisa comer. Você precisa provar. Você precisa viver aquilo. Saber receber os frutos do que você plantou, das suas tentativas. Se deliciar com isso, com orgulho, com a carona inteira assim pra fora. Saber receber o que você criou. Sair de cima desse baú, deixar ele escancarado, deixar sua potencialidade pra fora, expandir, crescer, se desenvolver cada vez mais. Pegar todas essas suas habilidades, transformar num Megatron gigantesco e fazer e acontecer e dar certo. Dar certo na sua régua de dar certo. No fim de tudo, só você tem acesso a essa verdade mais profunda sobre como você se sente diante da sua própria grandeza, do seu próprio tamanho. E talvez a pergunta mais honesta que você possa fazer para você mesma seja: será que eu tô pronta para existir de verdade com o meu tamanho real? Que sensação maravilhosa poder falar desse assunto com vocês no podcast, cara. Muito legal, muito legal. E assim, fica a indicação de você ir atrás do livro Medo de Dar Certo. O nome é assim: Medo de Dar Certo. Como o receio de não conseguir sustentar uma posição de sucesso pode paralisar você. E parece muito um livro ruim de autoajuda com esse nome, mas provavelmente a Natália foi editada nesse sentido, né? Por conta do marketing e tudo mais. Mas faz sentido inclusive esse nome. E o podcast dela é incrível, mas esse livro em específico, ele faz toda essa a odisseia e entender esse medo de dar certo. E a Natália, enquanto uma mulher negra, ela tem recortes muito particulares também, que ela compartilha, assim, de um jeito muito profundo e muito legal de acompanhar. Então, fica a indicação para vocês. Obrigada mesmo por me ouvir. Cada vez que eu sento no meu escritório, olhando para a tela onde está o roteiro escrito, e eu ligo o celular para gravar, eu me sinto muito grande, eu me sinto muito feliz. Obrigada por pensar comigo, mesmo num período em que parece que, sei lá, se a nossa atenção não é presa em 3 segundos, acabou e vamos para a próxima. Então, eu fico muito grata por pessoas me ouvirem por mais de 10 minutos, muito mais do que 10 minutos, né? Se esse episódio fez sentido para você, se você lembrou de alguém que tá precisando lembrar do próprio tamanho, liberar a potencialidade que está embaixo do baú, encaminha para a pessoa, pode ajudar. Não esquece de avaliar o podcast, de comentar, que eu adoro os comentários de vocês. E no próximo episódio, certamente, a gente continua investigando com calma. Esse foi o Qual a Função. Até a próxima!